choque entre reinos. Quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai ver que a gente já sabe disso, né? Que o Senhor deu a terra para o homem através de Adão, e que a própria palavra de Deus revela que o homem entregou o domínio, o governo da terra ao diabo, lá no Jardim do Éden. Então, Satanás passou a ter o governo sobre a terra que o próprio homem entregou a Satanás. E quando a gente vai estudar na palavra, a gente vai entendendo que uma das obras de Jesus foi trazer de volta o domínio, o governo para Deus, o governo para os céus, o reino de Deus sobre a terra, veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio recuperar o reino que o homem entregou a Satanás. E a palavra faz até um comparativo, né? Fala do primeiro Adão, o homem, do segundo Adão, Jesus. O primeiro Adão pecou e por isso o pecado entrou no mundo. O segundo Adão, sem pecado, tirou o pecado do mundo. Então, por um homem entrou o pecado no mundo em todas as gerações, e um só homem, Jesus, o segundo Adão, tirou o pecado, e a eficácia de Jesus de tirar o pecado foi uma vez só. Como o pecado entrou, o pecado saiu. E quando a gente vai lá para Mateus 4, nos versículos 4 ao 11, nós vemos o início desse confronto, o início desse conflito que começa a ser estabelecido. Jesus acaba de ser batizado pelo Espírito Santo, lá no Jordão, por João Batista. Imediatamente, a palavra conta que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, aonde ficou 40 dias e 40 noites, jejuou, e lá ele foi tentado por Satanás em tudo, porém não pecou. E naquele momento em que ele está lá, passando pelas tentações de Satanás, lá nos conta 3 tentações. Mas quando a gente vai ler em Hebreus revela que Jesus foi tentado em tudo que nós pudermos ser tentados. Jesus foi tentado nas mesmas coisas, porém sem pecado. E por isso Jesus, que não pecou, no seu sacrifício comprou a minha vida e a sua, pagando o preço de morte, porque o pecado gera morte. Como Jesus não pecou, ele morreu nossa morte, então nós vamos viver a vida dele. Morreu injustamente e nós vamos viver, fomos tornados justos, porque Jesus tomou o nosso pecado no lugar dele. Então ele vai para o deserto, é levado para o deserto para ser tentado. E a única arma que Jesus usou foi a palavra. Jesus não usou nenhuma outra arma contra Satanás a não ser a palavra de Deus. Ele permaneceu fiel, permaneceu firme nos seus propósitos, confessando a palavra, e somente isso. Ele não usou anjo, ele não usou o poder dele, não usou nada. Simplesmente ele usou a palavra. E quando a gente estuda lá, a gente vê que só depois que o diabo se afastou de Jesus, ele tentou Jesus, e Jesus tendo resistido ao diabo, o diabo se afasta dele por um tempo. E foi após esse momento que os anjos vieram servi-lo. Antes não. Mas na palavra, eu queria que você abrisse lá em Mateus 4, no versículo 17, está escrito assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a partir deste momento, essa é a primeira mensagem, é a primeira vez que Jesus fala que o reino dos céus é chegado. E é importante entender isso, porque uma das obras de Jesus foi trazer a nós o reino dos céus. O reino dos céus é igual à salvação. Ela já tem um efeito que já aconteceu, tem um efeito que está acontecendo agora, neste momento, e tem um efeito no porvir, uma salvação. A gente já foi salvo, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos no momento da nossa morte. A nossa morte, na verdade, é o momento em que nós temos que ser salvos, que é sermos salvos da morte.
Mas nós já somos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. O reino dos céus também já chegou. Nós temos que alcançar, conquistar o reino de Deus pela força, isso é diariamente. E o reino dos céus, quando o Senhor então nos levar e nós vamos reinar com Ele nos céus. Então o reino dos céus tem essas três dimensões também temporais. Para nós são dimensões temporais. Para Deus o tempo é outro. Então nós não estamos, o reino dos céus não está na dimensão temporal, nós estamos. Então esse efeito do reino dos céus já é chegado. Já é chegado. Jesus, quando então confronta Satanás, Jesus, quando é tentado no deserto, quando vence Jesus naquele momento, ele diz: são estas coisas que eu fiz, é este poder que eu demonstro agora. É a luta contra o pecado e a minha vitória contra a tentação e contra o pecado traz para vocês agora o reino dos céus. Portanto, arrependei-vos. Arrependei-vos para que vocês possam fazer parte desse reino. Arrependei-vos para que vocês possam agora entrar nesse reino. Arrependei-vos. Pelo sacrifício de Jesus, então, nossos pecados são perdoados. E nós temos entrado nesse reino. O importante é que a gente entender, que até inclusive tem um texto na palavra que diz assim: Jesus então passou a pregar o evangelho do reino. Então ele começa a trazer as boas novas do reino. Jesus não trouxe outras boas novas, ele traz as boas novas do reino. Então naquele momento, o mundo inteiro passou debaixo de um governo que era o governo de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então agora Jesus inaugura uma nova era, onde ele fala assim: eu agora trago para vocês o reino dos céus, é chegado a vocês. E ele começa a pregar o evangelho do reino. E ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, que para nós, na nossa vida, o reino tem primazia. O reino de Deus tem que ter prioridade. O reino de Deus tem que ser a primeira coisa em nossas vidas, tem que ter primazia, prioridade, tem que ter o lugar mais especial. Mateus 6,33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a primeira coisa que nós devemos buscar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque, como Jesus mesmo disse agora há pouco, a nossa entrada é pelo arrependimento. Nós temos que nos arrepender. O arrependimento é fundamental. Temos que olhar a nossa vida e buscar na nossa vida uma mudança de comportamento, de atitude, uma mudança de direção. Íamos para um lado, voltamos agora para o outro lado. Não sigo mais esse caminho, porque é chegado o reino de Deus. Então, a minha vida agora é outra história. Quando a gente vai para Mateus 12, no versículo 28, você pode abrir lá para acompanhar junto comigo. Satanás começa a revelar, então, o choque entre os reinos. Porque o primeiro momento que aconteceu, primeiro foi um confronto entre palavras, confronto de palavras. Jesus é tentado por Satanás e vence Satanás pela palavra. Mas agora tem uma dimensão mais profunda, maior, que agora a gente revela assim, aquele reino que governava esse mundo, que o mundo jaz no maligno, agora ele é confrontado, agora há um choque dos reinos. Versículo 28, Mateus 12. Se porém, Jesus falando, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus começa a colocar então as coisas nos seus devidos lugares. Jesus começa a colocar Satanás no seu devido lugar. Houve uma situação, Jesus expulsou um demônio, e ele é confrontado pelas autoridades religiosas naquele momento, naquele instante, dizendo que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. E Jesus fala: não é pelo poder de Satanás. Eu expulso pelo poder do Espírito Santo. E aí ele diz: se então eu expulso pelo poder do Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é outro reino
E o reino de Deus, ele é maior, e o reino de Deus veio para confrontar esse reino das trevas que era até agora dominante. Eu expulso pelo poder do Espírito Santo, e por isso eu declaro para vocês, é chegado o reino de Deus. Satanás, imagina se Satanás ficou feliz. Satanás com certeza não ficou feliz. E a gente sabe que a luta e o confronto espiritual começou a crescer, Jesus passou a ser perseguido pelos próprios líderes religiosos, pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos saduceus. Porque Satanás sempre vai usar pessoas, Satanás vai usar homens, Satanás vai usar governos. Satanás tem que usar as coisas dessa terra. Ele não pode operar simplesmente com o seu poder nessa terra. Ele tem que operar através de pessoas. Da mesma forma, Deus. Deus também opera através de pessoas. Deus é Deus. Deus faz milagres. Deus pode transformar. Deus tem o poder sobre o invisível, sobre o impossível, sobre todas as coisas. Deus tem poder para mudar, inclusive, a criação. Alguém que não tinha olhos, passar a ter olhos. Alguém que não tinha braço, passar a ter braço. Mas não é assim que Deus age o tempo todo. Mas Deus tem poder para isso, porque Ele é Deus. Agora, Satanás não tem poder para isso. Satanás tem o seu poder limitado. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo relacionado ao reino de Deus, tudo relacionado ao propósito de Deus para a natureza humana, para toda a humanidade, para a Terra, é que a gente possa viver em justiça, o que é justo, cada um tem aquilo que lhe é devido, que a gente possa viver em paz e que a gente possa ter alegria no Espírito Santo. Portanto, tudo que não é justo, tudo que não é de paz e tudo que não é alegria do Espírito Santo procede do reino das trevas. E se a gente for ver as coisas que acontecem no mundo, se a gente for olhar os noticiários, e se nós formos prestar atenção nas coisas que acontecem, o que mais nos chateia, o que mais nos incomoda, mais nos deixa indignado é a injustiça constante, cotidiana, que acontece o tempo todo em todos os lugares. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados com as coisas que são feitas para nós, com os preços que são cobrados, com as políticas que são desenvolvidas. Muitas vezes nós até declaramos assim, é uma verdadeira roubalheira. A gente se sente verdadeiramente injustiçado. Em casa, na família. Às vezes a própria família comete uma injustiça, um parente é injusto com a gente, pega um dinheiro emprestado, nunca mais devolve. Ou deveria nos fazer algo, nunca faz. Ou você deveria fazer algo para alguém, você deve algo para alguém, você também não se posiciona para fazer. Assim é a vida de justiça segundo a vontade de Deus, mas de injustiça segundo o pecado. Então o reino de Deus, ele procede, ele nos leva, ele nos conduz à justiça, à paz e à alegria no Espírito. E em 1 Coríntios 4, 20, diz que, eu vou até abrir esse texto lá, acho que esse texto é importante, diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso muda um pouco as coisas. Nós usamos a palavra e nós temos a espada da palavra. Nós usamos a espada da palavra, mas não é a palavra como letra. Não é a palavra simplesmente como texto. É a palavra viva e eficaz. É aquela palavra penetrante, aquela palavra que entra dentro, que vai nas profundezas, que vai transformar você, mas não só transformar, vai rasgar tudo aquilo que não procede da vontade de Deus. Não é à toa que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras poderosas permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem vos será feito. A palavra não é só palavra.
a gente pega um texto bíblico e lida com o texto bíblico como um texto. A gente não lida com o texto bíblico como uma palavra poderosa. A gente não lida com o texto bíblico como algo marcante, impactante, como uma declaração do reino. Pensa nisso. Imagina a palavra de Deus como uma declaração do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Cada palavra de Deus é uma sentença de verdade e de poder. Cada palavra de Deus é uma sentença, é um decreto daquilo que Deus quer que seja feito, como Deus quer que seja feito, e pelo poder de Deus. Então o reino das trevas veio trazer, revelar que Satanás veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Este é o propósito de Satanás. Roubar, matar e destruir. O reino de Deus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus diz que as trevas têm um império. Isso está em Colossenses 1:13. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As trevas têm um império e em Cristo nós fomos transportados deste império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Embora eu e você tenhamos sido libertados desse império das trevas, quantas e quantas pessoas não foram libertas ainda deste império das trevas? Tem pessoas para todos os lados, se você olhar para todos os lados, ao teu lado, ao redor da sua vida, ao redor de você, talvez teus vizinhos, de cima, de baixo, do lado, todos eles possam estar debaixo do império das trevas, deste império, vivendo neste império. O Deus deste século. Vamos abrir esse texto eu quero abrir com você. 2 Coríntios 4:4. Vou começar no 3. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Uma das características do reino das trevas é cegar o entendimento, trazer cegueira espiritual. Então essas pessoas que jazem no maligno, o mundo jaz no maligno. Essas pessoas vivem no império das trevas, vivem uma cegueira espiritual. Tem pessoas que nós falamos acerca das coisas espirituais, elas não entendem. Falamos de Jesus, falamos das coisas de Deus e não entendem. As pessoas negam a Cristo e negam a eficácia da palavra, negam a Bíblia, nunca nem leram. E tem algumas pessoas que você fala do Evangelho e você percebe que a pessoa não consegue compreender. Há uma cegueira. Muitas delas, quando a gente fala, há distorção. A palavra de Deus também diz que o reino das trevas, que detém o poder da morte. Para você anotar, Hebreus 2,14. Satanás, o diabo, tem o poder da morte. E em 2 Tessalonicenses, a palavra diz que virá o iníquo. O iníquo está falando do anticristo. E quando fala aqui, virá o iníquo, será segundo o poder de Satanás, segundo a sua eficácia, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Esse reino tem poder, Satanás tem eficácia. Satanás tem um certo poder que é muito maior do que o nosso. É insignificante diante do poder de Deus, mas é muito maior do que o nosso. Inclusive com poder para operar sinais e prodígios na mentira. Ele vai fazer sinais e prodígios. Muitos serão enganados por causa disso. Jesus, porém, então essas são algumas características do reino
das trevas. Algumas características do reino das trevas. Agora eu quero trazer para vocês algumas características do reino de Jesus Cristo. Jesus tem poder nos céus e na terra. A palavra de Deus diz em Mateus 28:18, depois que Jesus ressuscitou, ele se apresenta aos discípulos e diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder. Satanás tem algum poder, mas Jesus tem todo o poder. Todo o poder nos céus e na terra. Satanás tem algum poder aqui na terra, talvez no inferno. Mas Jesus tem todo o poder. Colossenses 1,13, que a gente leu, que a gente falou do império das trevas, esse texto revela que Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus, para nós que estamos em Cristo, nós temos a libertação daquela condição de prisioneiros, de escravos do império das trevas. Porém, muitos ainda não. E é importante que a gente tenha esse olhar de entender esse choque de reinos. É muito fundamental isso. Em Lucas 11:20, ele repete um texto parecido. Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Amém? Deus deu a mesma autoridade para as nossas vidas. A gente vai chegar lá. Jesus veio destruir as obras do diabo. 1 João, eu vou ler todos os textos que eu acho importante, eu vou ler. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir as obras do diabo. Projeto de Deus, propósito de Deus, obra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Destruir as obras do diabo. Desfazer, destruir as obras do diabo. E Satanás despojou principados e potestades, Colossenses 2,15. Tirou aquilo que eles tinham. Despojar é tirar o seu poder, é tirar dele aquilo que ele tinha. Quando o exército vencia o outro, havia os despojos. Então tudo que tinha para pegar lá, tudo que aquele exército tinha ao seu alcance era tirado dele. E Satanás perdeu. Inclusive a chave do inferno ele perdeu. Foi despojado. E Deus nos deu, portanto, uma tarefa no reino. Quando nós entramos no reino, Jesus nos dá tarefas. Irmãos, como intercessores, nós temos que entender muito claro. Porque quando a gente está diante de Deus, quanto mais a gente está chamando o reino de Deus, Jesus não ensinou no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina a invocar o reino, a chamar a existência, a chamar mesmo, a chamar, a atrair o reino. Esse reino que há de vir, o governo de Jesus que haverá de vir, mas o reino de Jesus sobre as nossas vidas. Esse governo de Jesus hoje já sobre nós. Esse reino que vem paz, justiça, alegria no Espírito, é chamar isso, é nos apropriarmos disso, é nos apropriarmos de toda essa eficácia do reino. Por quê? Há uma luta, porque há um confronto, porque há uma oposição e essa oposição vai se manter. A gente é tão envolvido nas coisas deste mundo, Satanás é tão astuto, porque ele anda em derredor. Ele anda buscando quem ele possa estragar. Ele tem as astutas ciladas. Ele não vai deixar as astutas ciladas. Ele não vai deixar de andar em derredor. Ele não vai deixar de tramar, querido. Ele não vai deixar de tramar. Ele vai sempre estar tramando. Nós, como intercessores, a gente tem que estar extremamente atentos. Nem sempre Deus permite que Satanás nos ataque. Nem sempre Satanás está do nosso lado naquele momento. Em momentos que, por algum motivo, como Jesus disse, Satanás se afastou até o tempo oportuno. Tem momento que Satanás se afasta até o momento oportuno.
Acontece alguma coisa, ele se afasta por algum motivo, que a gente não compreende plenamente, mas ele se afasta até o tempo oportuno. Mas ele certamente vai voltar. Então a gente pode até viver um momento de uma aparente paz e relaxar. Geralmente a gente passa por uma luta, combate, aí depois Satanás se afasta. E a gente relaxa e para de vigiar. Isso é um erro. Como intercessores, a gente também faz isso. Homens de Deus, pastores, líderes fazem isso. A gente deixa de vigiar, a gente deixa de prestar atenção, a gente dá aquela relaxada. É lógico, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer viver em tranquilidade, ninguém quer ficar olhando para o inimigo toda hora. Você não anda na rua, a gente sabe que é perigoso, que tem assalto, mas você não anda toda hora vigiando, vendo se vem alguém te roubar. Ninguém quer viver assim. Então a gente relaxa, a gente confia, passa a confiar e confia demais, esquece que tem um inimigo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai continuar bramando. Se ele teve que se afastar de você, ele teve que se afastar de você, mas ele continua querendo pegar você e te destruir. Nós somos, e olha que tremendo, nós fomos comissionados por Jesus exatamente para fazer a obra de Jesus. E a obra de Jesus é essa mesma do reino. Tanto que Jesus, quando comissionou, quando enviou os discípulos, os 12, depois os 70, ele falou, vão expulsar demônios. Pô, isso era novidade. Vão expulsar demônios. Pelo meu poder, vocês vão expulsar demônios. Pelo meu poder, vocês vão confrontar agora as trevas que antes vocês não podiam confrontar. Agora vocês vão confrontar. Agora é confronto direto. Agora, por onde vocês passarem, verem uma pessoa, que vocês virem uma pessoa que está endemoniada, vocês têm o dever de libertar. Ele dá essa comissão em Mateus 16, a partir do versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado, este sinal será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. E aí ele fala, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, se pegarem serpentes não causará dano nenhum, se vocês beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano nenhum. Mas ali ele coloca, e lembra, irmãos, enfermidades, tem enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Então era um confronto ali, eles iam operar tanto no físico quanto no espiritual. Então duas coisas que Satanás tem poder, eles iam atuar contra as enfermidades e contra a possessão demoníaca. E a gente tem que lembrar que nós estamos então nessa guerra, e lembrar que a palavra diz que a nossa guerra não é contra carne, contra pessoas. Precisamos entender isso, que a nossa tarefa, e nós que fomos comissionados, e a gente entra agora então nesse caminho de confronto contra esse reino. Não é para a gente sair confrontando todo tipo de exército maligno, não é isso. Mas a nossa missão vai ter um confronto contra o reino das trevas, e não tem jeito. Nós vamos confrontar. Nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra os espíritos malignos, principados e potestades, as hostes dominadoras deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. E essa é a nossa tarefa agora. A nossa luta é contra esse tipo de coisa. E a palavra de Deus diz que a gente seria tentado pelo diabo, e lá em Tiago 4, se não me engano, a partir do versículo 7, diz assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. A nossa vida é sempre de sujeição a Deus e ao reino de Deus. Sempre de sujeição. E nesse caminho de sujeição, aí sim, porque eu estou debaixo da vontade de Deus, sujeito, aí sim eu resisto ao diabo, às suas propostas. Porque eu estou sujeito à palavra de Deus. Eu resisto às propostas do diabo. E ele vai ter que fugir. O mesmo que Satanás fez com Jesus, tentou. Jesus submeteu a palavra. Teve uma hora que Satanás teve que fugir. Assim também vai ser comigo, com você. Nós somos comissionados. A nossa luta é contra espíritos malignos. E Deus nos fez embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. E o embaixador, isso está em 2 Coríntios 5:20, e o embaixador tem a autoridade do reino.
O embaixador é uma autoridade comissionada pelo seu senhor. E ele tem a autoridade do reino. O embaixador, que nem agora nós estamos vendo um momento de guerra, e hoje teve uma reunião importante das cúpulas, quem que foi? Foi alguém enviado, um diplomata. Esse diplomata tem a autoridade do reino. Ele não toma decisão nenhuma. Ele vai representando o reino. Então foi um representante de um reino, um representante de outro reino, e cada um colocou os seus termos, e aí há uma necessidade de decisão, então eles voltam para o seu senhor para falar, ó, são esses os termos, são estes os termos, e agora o que você decide? E agora o que você decide? Mas aquelas pessoas que estavam lá representando estavam imbuídas, estavam revestidas da autoridade do reino. Nós estamos revestidos da autoridade do reino. Na nossa tarefa, no comissionamento que Deus nos deu, Ele nos deu dons. E esses dons são os dons do Espírito, visando o fim proveitoso. Então, nossa capacidade de operar agora pelo reino e como agentes do reino de Deus, nós temos as armas do Espírito Santo. E isso faz total diferença. Irmãos, não é no teu braço, não é na tua força. Nós não fazemos nada no nosso braço, nós não fazemos nada na nossa força. Não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é necessário que a gente faça absolutamente nada na nossa força. A gente tem que ir no poder de Deus. E a gente precisa crescer no conhecimento de Deus e na revelação dessas coisas, para que a gente realmente vá no fluir e no poder de Deus. E a gente não opere segundo a natureza humana, mas a gente opere segundo o poder de Deus. Opere segundo os dons. Os dons têm que ser vivos na tua vida e na minha vida, para que a gente possa realmente operar nos dons de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós operamos pelos dons. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. As nossas armas são a palavra, as nossas armas são o jejum, nossas armas são a oração, as nossas armas são os dons. As nossas armas são a nossa comunhão com Deus, a capacidade que a gente tem de ouvir Deus e obedecer Deus. Obedecermos a Deus, obedecermos a palavra, obedecermos a fé, são as nossas armas. Aquilo que nos capacita, aquilo que nos municia. A gente não precisa fazer estratégia nenhuma humana. A gente não precisa levar ninguém à força para a igreja. Saulo significa aquele que é alcançado pelas orações. Isso que significa o nome Saulo. Alcançado pelas orações. E Paulo significa pequeno. Aquele que era tão soberbo de si, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, quanto à lei zeloso, que era todo pomposo, alcançado pelas orações. Irmãos, estavam orando por ele. O nome dele era profético. Alcançado pelas orações. Os hebreus sabiam que o nome dele significa aquele que é alcançado pelas orações. Os irmãos deviam estar orando pela conversão dele. Deus aceita. Deus converte. Isso é poderoso demais. E quando Deus aceita ele e o converte, torna ele um pequeno. Fariseu de fariseus? Pequeno. Hebreu de hebreus? Pequeno. Quanto ao zelo da lei? Pequeno. E aí falou para Ananias, importa que esse possa saber o que é padecer pelo meu reino. Fez tantas pessoas padecer, agora você vai saber o que é padecer pelo meu reino. Pequeno. Alcançado pelas orações. Pequeno. Tanto que ele até fala, tive uma revelação para não me orgulhar, espinho na carne, pequeno. Porque eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, pequeno. Glória a Deus. Muito tremendo. Tua vida vai fluir em dimensões maiores, mais poderosas. Quando nós entendemos o quão profundo é a verdade da palavra e a revelação que nós andamos pelo reino de Deus. Se nós não crescermos nesse conhecimento, não tivermos entendimento,
a gente não vai andar como embaixadores do reino, mas a gente vai andar como pessoas, como brasileiros. E aquela palavra que diz que nós somos forageiros e estrangeiros não vai ter eficácia na tua vida, porque você vai dizer, eu sou brasileiro. As leis dessa nação têm eficácia sobre a minha vida. Não, não tem. As leis sobre nós são as leis do reino, que nos leva a dimensões espirituais e sobrenaturais. A única coisa que falta para nós é crermos, porque a palavra diz isso o tempo todo. A palavra diz da eficácia e do poder do reino sobre as nossas vidas o tempo todo. O que falta sobre a vida da igreja é crer. É crer de fato, entender de fato, é se aprofundar, não simplesmente aceitar como uma história bonita, mas como uma verdade poderosa. Ele nos deu essas armas da nossa milícia para destruirmos fortalezas, destruirmos conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levar cativo todo entendimento e obediência de Cristo, vingar toda a desobediência, cumprir todas essas coisas quando a gente obedecer. O nosso acesso e o poder de Deus sobre as nossas vidas, neste comissionamento, nos leva a abrir os olhos aos cegos, aqueles cegos que Satanás cegou o entendimento, a levar essas pessoas das trevas a se converterem à luz, para levar as pessoas do poder de Satanás ao poder de Deus, e para levar as pessoas para que elas possam ter remissão dos pecados e herança pela fé. Irmãos, é poderoso demais. No choque de reinos, nós vencemos. No choque entre reinos, nós que estamos no reino de Deus vencemos. Haverá guerra, haverá embate. Esse final de semana está sendo ainda um tempo precioso de muito peso espiritual. De muito peso espiritual, dada as circunstâncias que o mundo está passando. Tamanha trevas que se levantaram sobre nós. Trevas complicadas sobre as nossas vidas. E quando a gente entende tudo isso, e a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai entrar. Deus coloca alguns homens e mulheres de Deus nessas dimensões espirituais. E quando a gente entra nessa dimensão espiritual, a gente vai sentir e entender o peso daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Porque se a nossa luta não é contra carne e sangue, e a gente vê uma luta acontecendo entre nações, o nosso posicionamento não é a favor de A nem de B, é contra as obras de Satanás. É contra tudo aquilo que Satanás está usando, um povo contra o outro. Porque, na verdade, é um reino contra um reino. É um homem que decide contra outro homem. É um representante que determina, ou alguns representantes. Mas, de repente, alguns homens decidem e mudam o destino de toda uma nação e de todo o mundo. E se a gente não entende isso, e a gente começar a tomar partido de A ou B, a gente não vai entender que Satanás não é de um país ou de outro, nem de governo de outro. Satanás defende os seus interesses próprios, o seu reino próprio, o seu império próprio. E Satanás tem representantes em todas as nações. Então a gente não pode achar que Satanás não está agindo exatamente dos dois lados para aquilo que é de interesse dele. Se o interesse de Satanás é conflito, ele vai colocar um para atacar e instigar o outro para atacar. E vai instigar todo mundo para que haja o conflito, se o conflito for de interesse dele. Então é necessário que a gente tenha dimensão. E que a gente não condene pessoas. Porque nós temos que orar por essas pessoas para que lhes abra os olhos, para que elas sejam convertidas das trevas e saiam exatamente do poder de Satanás para o poder de Deus. Uau, a unção está muito grande aqui. Espero que vocês estejam entendendo essa palavra. Prepare-se para a guerra. Nós, como intercessores, como líderes, temos que estar preparados para essa guerra entre reinos.
E essa guerra entre reinos nos é ensinada como é que nós temos que estar preparados para ela. E nós precisamos observar bem a palavra de Deus. Porque a força não é nossa, queridos. Quero que você entenda, a força não é sua. O poder não é seu. Graças a Deus por isso. Nós não temos força nem poder para essa guerra, uma guerra dessa dimensão. Mas nós fomos comissionados. Portanto, nós recebemos o poder. Lembra que Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto desça sobre vocês o Espírito Santo e vocês sejam revestidos de poder. No batismo com o Espírito Santo, nós fomos revestidos de poder para o confronto, para a batalha, para a guerra, para qualquer guerra que se apresentar contra você na sua vida e qualquer guerra que o Senhor te colocar. Qualquer uma. Mas se Deus mandar. As guerras que Deus te mandar. As guerras que o Senhor te colocar. Não é qualquer guerra. Imagina se a nação mais fraca decidisse por sua conta própria enfrentar a nação mais forte. E se movesse, vamos lá, e Deus não mandou, o que vai acontecer? Agora imagina se Deus fala para a nação mais forte, não vá. Mesmo que seja a nação de Deus, não vá, porque se você for, você vai perder. E quando a gente lê a história bíblica, a história dos reis, a gente vê que isso aconteceu algumas vezes. Deus falou para a nação de Israel, não vá, eles eram um povo mais forte, não vá. Eles foram e perderam. E outras vezes que Deus falou, vá, com 300 contra um exército, e eles venceram. Ou outra vez que Deus falou, vá, e vocês não vão pelejar, e aí eles colocam os levitas na frente, os músicos na frente, os adoradores na frente, e os adoradores vão louvando. E de repente aquelas 3 nações que subiram contra Israel, contra Judá, na verdade, aquelas 3 nações que subiram contra Judá, dali a pouco um começa a brigar contra o outro, mas se mataram. Porque Deus falou assim, vocês não vão pelejar, mas vocês vão para a guerra. Saber ouvir a direção de Deus, ser cheios do Espírito Santo, para irem para a batalha no poder do Espírito Santo. Eu já estou caminhando para o final. A palavra de Deus diz que se nós não vivermos no pecado, o maligno não toca. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. É fundamental estar preparado para a guerra. Passar em revista a sua vida. Passar em revista todas aquelas coisas que você sabe que não agradam a Deus. Grandes coisas, coisas grandes ou pequenas. Se arrepender. Confessar seus pecados. Porque o Senhor é fiel e justo. Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, nos colocando de novo debaixo da justiça, debaixo da eficácia do reino. É importante, preparados para a guerra, intercessores, queridos, estou falando para intercessores. Intercessores, é fundamental vigiar e orar para não cairmos em tentação. Isso foi o que o Senhor Jesus disse lá no Getsêmani. Para aqueles que estavam com ele, antes, na véspera, naquela noite em que ele seria preso, na véspera dele ser crucificado. Vigiem e orem para não caírem em tentação. Isso era um alerta, não só para aquele momento. A nossa vida tem que ser uma vida, somos intercessores. E talvez a vida da gente precisa passar pelo crivo do Senhor. E talvez a gente precise ajustar a nossa vida e olhar e ver se estamos vigiando e orando o suficiente. Se nós estamos caindo em tentação, seja ela qual for, a sua tentação pode ser o chocolatinho. A sua tentação pode ser aquela mentirinha santa. A sua tentação pode ser o egoísmo. A sua tentação pode ser a vaidade. A sua tentação pode ser pornografia. A sua tentação pode ser qualquer coisa. Pode ser coisa que você até nem julgue que não seja tanto pecado mais.
Aquela ideia da domesticação do pecado. Eu convivo com ele, tá aqui, é um pecadinho, ele vive aqui. Não é possível. É necessário que a nossa vida vá sendo limpa, passando pela lavagem da água da palavra, para que a gente possa estar preparado para uma guerra de alto nível. Precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus para resistir contra as astutas ciladas. Efésios 6:11. O que nos protege das astutas ciladas é a armadura. Então a gente fica muito focado, cingindo a couraça, o capacete, e a gente não presta atenção na palavra que se liga a isso. Que na verdade ele está falando de ações. O cinturão da verdade, tira o cinturão, fala a verdade, fique firmado na verdade. Não minta de maneira nenhuma. A couraça da justiça, tira a couraça, coloca a justiça, viva a injustiça, seja justo com tudo e com todos. Haja as boas novas de paz na tua boca. Não faça guerra, não defenda a guerra, não defenda ninguém. Não defenda, não fique do lado de ninguém, fique do lado da paz, fique do lado de Deus. Abominamos a guerra sempre. Toda vez que houver guerra, nós abominamos sempre, todos. Mas a gente não vai condenar o outro, porque tem pessoas do outro lado. Há um governante que pode ser o iníquo, mas há pessoas daquele reino que também vão sofrer com sanções e tudo mais. Ficamos do lado da paz, sempre. O escudo da fé. Tira o escudo da fé e fala, fé, você precisa ter fé. Porque aí sim, você cheio de fé, ela te protege. Precisamos ser revestidos da salvação, da eficácia da salvação na nossa vida, mas da eficácia da salvação para as pessoas que estiverem ao nosso redor. A parte do escudo fala da espada da palavra. Esteja afiado na palavra. Você tem que estar afiado na palavra, você tem que estar estudando a palavra, falando a palavra, meditando na palavra o tempo todo. Se a sua vida, algo da sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, vá para a palavra, pega aquela parte da sua vida e passe pela palavra. Afie a sua parte da sua vida na palavra. Relacionamento com filhos, relacionamento com marido, com esposa, relacionamento com Deus, adoração, problemas sejam quais forem, vai afiar a sua vida na palavra. Só que ele não termina aí. Em Efésios 6, ele ainda continua orando em todo o tempo. E ele fala orando com toda a súplica, com a intercessão pelos santos, vigiando e perseverando nisso. A nossa vida, ela vai ser provada nessas coisas. Irmãos, a nossa vida será provada nessas coisas. Porque aquele que tem astutas ciladas, ele tem astutas ciladas. E a palavra de Deus diz, são estas coisas que te livram das astutas ciladas. Então, aonde a nossa vida será provada? Na verdade, na justiça, nas boas novas, na fé, na salvação, na palavra de Deus, na oração e na intercessão, e se a gente está vigiando ou não. O reino das trevas não tem sossego. E eu acho que, embora Satanás saiba que ele está condenado, talvez Satanás sofra do mesmo problema que eu e você sofremos. Que hora a gente passa por uma experiência de Deus tremenda e a gente acredite poderosamente em Deus. Dali a pouco a gente esquece do sinal. Dali a pouco a gente esquece da experiência e a gente volta a viver como a gente vivia antigamente. Talvez Satanás tenha uma experiência com Deus também tremenda e fala assim, eu estou ferrado, estou lascado, vou para o inferno, para o lago do fogo do inferno. Mas talvez Satanás esqueça e dali a pouco ele comece a achar que ele tem esperança e de que o reino dele vai prosperar e que o projeto dele vai dar certo. Porque ele insiste, ele persiste. Talvez aconteça a mesma coisa com ele. Então Satanás, apesar de não ter poder sobre a sua vida, ele vai o tempo que ele puder tentar ciscar. E cabe a mim e a você fazermos diferença. Cabe a nós não só resistirmos, mas cumprir a vontade e o propósito do Senhor. E a vontade e o propósito do Senhor é que a gente vá no mundo agora levar a luz de Deus ao mundo.
Porque quando eu estava meditando essas coisas, falando, Deus, olha tudo que o Senhor quer da gente. Quando Deus fala dessa parte aqui, que a gente vai destruir as fortalezas do inimigo, os conselhos, a gente vai abrir os olhos dos cegos, tirar das trevas, converter para a luz, do poder de Satanás a Deus. Eu falei assim, uau, é isso. É isso. E eu acho que a gente às vezes vive a vida e vive a obra de Deus, talvez muito olhando para nós mesmos. Uau, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Que o Senhor capacite, prepare vocês para essa guerra. Que o Senhor revista vocês mesmos com toda essa armadura de Deus. Vocês sejam revestidos nela, cheios da unção do Espírito Santo de poder, para que vocês possam cumprir a vontade e a obra de Deus pelo Espírito. Amém?